Marcos, capítulo de número 10. Eu quero pensar com vocês nessa noite em torno de uma palavra. Eu quero meditar com vocês em torno de uma palavra. A palavra é a seguinte: vozes. Diga vozes. Mais alto, vozes. Amém? Eu quero pensar com vocês em torno dessa palavra. Abaixa um pouquinho mais aqui em cima, Adalto, nesses retornos aqui. Um pouquinho, bem pouquinho. Versículo de número 46. Versículo de número 46. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Leiamos o texto e depois façamos algumas considerações. E foram para Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Amém? Precisamos pegar versículo por versículo para que a gente desenvolva esta ideia. Vozes. Eu detectei aqui 4 vozes e eu acho que esse está ruim. Vou ver se 4 vozes eu percebi aqui. E quero assim, e aprendi algumas coisas com estas vozes. E quero que você também aprenda algumas coisas com estas vozes. Não quero entrar no mérito de certo e de errado, mas que podemos ter uma atitude perante essas vozes. O Bartimeu teve. No primeiro versículo que nós lemos, nós fomos informados o seguinte: quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Diga, uma numerosa multidão. Uma numerosa multidão. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Esse é o contexto, é assim que estava, assim que se encontrava. Mas agora olha o verso 47. Olha o 47. Ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a chamar, pôs-se a gritar. Primeira pergunta: ele ouviu Jesus ou ouviu sobre Jesus? Ele ouviu Jesus ou sobre Jesus? Ele não ouviu Jesus, ele ouviu sobre Jesus. E o que ele ouviu sobre Jesus? A primeira voz que eu chamei aqui
a voz do interesse particular. Porque ele ouviu, e eu acho que não é difícil concluir, a multidão dizendo alguma coisa sobre Jesus. Por exemplo, isso você vê no contexto bíblico. Por exemplo, Jesus está aí. Não para Bartimeu, entre si mesmo, entre eles mesmo. Quem sabe hoje você vai ser curado, meu filho? Uma mãe dizendo para o filho. Quem sabe hoje você vai ser curado, minha filha? Quem sabe hoje você será restaurado? Quem sabe hoje? Ele ouviu sobre Jesus, mas essa voz era uma voz do interesse particular, cada um por si. Porque veja bem, não se esqueça, Bartimeu era o que mesmo, gente? Mas não era surdo. Ele não era surdo, e é o que nós erramos muitas vezes. Nós temos um problema, e por causa de um problema, nós não temos a atitude correta perante Deus. Está me ouvindo ou não? Ele ouviu a voz do interesse particular, do interesse egoísta. Ó quem está passando. Olha, hoje vai ser o dia. Você ouviu falar que ali atrás uma pessoa foi curada? Na outra cidade alguém foi restaurado. Você viu dizer entre eles: vamos correr lá, vamos correr. Mas o Bartimeu, ele era cego, não era surdo. Eu fico pensando, às vezes, nós, irmãos, nós somos meio estranhos. Nós somos meio esquisitos. Nós temos um problema, e por causa desse problema não resolvemos o outro. O Bartimeu podia dizer assim: eu sou cego, não vou falar não. Olha, não é o cúmulo, eu sou cego, não vou falar. O que tem a ver a cegueira com a fala? E às vezes é isso que a gente detecta no meio do povo, no meio da igreja. Eu tenho um problema, mas não tenho outro, meu irmão. Os seus pés estão cortados, suas mãos estão cortadas, você não tem força de vontade, você não tem iniciativa. Peraí, o Bartimeu é cego, ele não é mudo. Ele ouviu. E nessa hora alguém pode dizer assim: só eles têm chance, só para eles. A voz do interesse particular. Ninguém ligou para Bartimeu, meu irmão. Então a primeira voz, que às vezes amordaça você, faz você calar a boca, faz você se calar, você parar, você ficar amortecido, é você ficar ouvindo que todo mundo vai conseguir, que todo mundo vai chegar lá, que todo mundo vai ganhar, que todo mundo teve oportunidade, estudou, teve uma boa família, um bom pai. E você fala assim: eu não tenho mesmo. Mas você tem voz, meu irmão. E é justamente o que Deus quer. Deus tem ouvido e você tem voz, você tem boca. O Zaqueu aqui não tinha ouvidos, ou melhor, não tinha visão, mas ele tinha ouvido, e ele tinha boca, e ele poderia falar. O que está fazendo você ficar amordaçado, hein, irmão? Porque você, com esse seu problema, não pode permitir que atrapalhe você de se relacionar com Jesus. Então a voz dos egoístas, a voz: eu nasci numa boa família, a voz: eu tenho condições, a voz: eu estudei na boa escola, a voz: eu tive oportunidade. A voz dos egoístas, irmãos: você não consegue não, você não pode não, você não chegará lá não, você não vai conseguir não. Eu vou, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. O Bartimeu, ele era cego, mas não era mudo, e nem surdo. A segunda voz, porque a primeira voz está aqui, né? E ouvindo que era Jesus, ouviu o quê? A multidão conversando entre si. A segunda voz, no verso 48: e muitos o repreendiam para que se calasse. Ajudar não, né? E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez fazia o quê, irmãos? Esse homem é um exemplo para nós, sabe, irmão? Não, mas para aqueles cristãos aguados, sabe aqueles cristãos assim, meio anêmicos na fé, que colocam a culpa em todo mundo, é na Dilma, é nos senadores, é tudo isso. Cristãos anêmicos, amarelados. Mas o repreendiam, verso 48, e muitos o repreendiam para que se calasse. Eu chamei isso aqui, a segunda voz, a voz dos incomodados. A voz dos incomodados. Mais ou menos assim:
Tomara que Jesus não veja esse cego aqui, viu? Puxa vida, vai pegar a minha vez. É a minha vez hoje. Só falta Jesus falar com esse cego agora. Só falta Jesus curar esse leproso. Só falta Jesus, sabe, os incomodados que se incomoda com a sua proteção, com a sua bênção. Tem pessoas que se incomodam com a tua bênção, irmão. Mas a questão não é você ser aí um místico. Porque às vezes os cristãos são meio místicos, irmãos. Os cristãos às vezes são meio assim, cheio de malabarismos. Ó, não conta pra ninguém não que vai dar errado. Não fala pra ninguém não. Olha o que o Bartimeu fazia. Vocês perceberam o que ele fazia? Cada vez gritava mais. Quem está me ouvindo aqui ainda? Ou será que tem gente surda aqui? Cada vez gritava mais. Cada vez falava mais. Conosco não. Quando algumas pessoas perdem, nós são incomodadas. É bom não saber, é bom não falar, é bom ninguém saber. Deixa quando eu falar. Parece feiticeiro, cristãos macumbeiros. Não conta pra ninguém não, deixa acontecer, deixa a gente conseguir. Depois que a gente conseguir, então a gente fala, que mané, conseguir depois, irmão? Se posiciona. Olha só, olha a progressiva aqui. Olha a progressiva aqui. Ele falava gritando, mas quando mandaram calar a boca, ele gritava mais. Ele gritava mais. Como é que você reage com aqueles que se incomodam com o seu progresso, com o seu crescimento, com a sua evolução na fé? Como é que você se comporta? Porque as pessoas vão apontar você e vão se incomodar de você ganhar e elas não ganharem. A voz dos incomodados. Em vez de ajudar o pobre cego, se incomodavam. Cala a boca. Porque no mínimo, irmão, no mínimo, eles conheciam a fama de Jesus. No mínimo. Eles estavam ali para ser curados, para ser sarados, para serem libertos. Cala a boca, cego. Fica quieto. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que está fazendo você parar? O que está fazendo a sua fé ficar infrutífera, meu irmão? O que está fazendo você não orar mais? Hein, meu irmão? O que está fazendo você não meditar mais na palavra, irmão? Como é que um cristão pode não ler a palavra? Você está impossibilitado? Como esse homem que estava impossibilitado? O que fez você parar? O que fez você estacionar? Estagnar? O que fez você perder a fé? Será que quando Jesus voltar vai achar fé na terra? Disse ele mesmo: quando eu voltar, eu acharei fé na terra. Gente que grita, não importa se estão incomodados, não interessa se estão incomodados. Na década de 80 e 90, irmãos, só uma palavrinha aqui sobre informação geral para você. O Brasil era considerado o celeiro missionário. Década de 80 e 90, todas as nações do mundo olhavam para o Brasil. Era o celeiro missionário. Todo mundo acreditava no Brasil. Todo mundo confiava. Quem deu um jeito na nossa situação econômica não foi os presidentes. Não foram os presidentes. Foi Deus. Mas nós não aproveitamos. As igrejas começaram a construir catedrais. Começaram a investir em si mesmas. Todas as nações da Europa falavam da gente. Sabe quem é hoje o celeiro missionário hoje, irmãos? A China. Estava fazendo uma pesquisa sobre as missões, irmãos, e fiquei estarrecido. A China prepara por ano 70 mil missionários para enviar para as nações muçulmanas. 70 mil. O Brasil não tem 3.500 missionários no campo. Será que a igreja brasileira não começou a incomodar e começaram a falar
e nós perdemos a grande oportunidade. Esse tema aqui, meu irmão, eu não estou incentivando você a ganhar dinheiro, nem carro, nem casa. Eu estou incentivando você a gritar a Deus, a dizer: Deus, eis-me aqui. Deus, eu enxergo, eu ouço, eu falo, eu me locomovo, eu ajo, eu reajo, eis-me aqui, Senhor. O que está fazendo você calar? Será que os incomodados dominaram você? Os incomodados tomaram você? A voz dos incomodados às vezes faz a gente calar. Cala a boca, cego, diziam para ele. Repreendiam para que se calasse. Só que ele era cego, ele não era mudo. Você pode ter um problema, mas não tem todos. Você pode estar com uma dificuldade, mas você está respirando. Você está andando, você está caminhando. Então grita. Então vá para cima. Manifesta a tua fé. No final desse capítulo aqui na frente ali, do capítulo 11, você vai ver uma parábola sobre fé. Isso aqui serve de ilustração para o que Jesus vai ensinar. Se você virar a página, você vai ver o poder da fé. Aqui fé aqui é não parar. Fé aqui é gritar: eu estou aqui, usa-me a mim. Mas os incomodados, aqueles que acham que competem, porque alguns acham que competem, Deus tem para todo mundo, mas alguns acham que competem, estão competindo uns com os outros. A voz dos incomodados. Terceira voz. Parou Jesus e disse, verso 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Parou Jesus e disse: chamai-o. Foi Jesus que chamou? Foi Jesus que falou assim: vem para ele? Leia o texto. Foi Jesus que falou: vem? Foi Jesus aí ou não foi? Não foi Jesus. Então a terceira voz que eu tenho que ter aqui, a voz do enviado, a voz do mensageiro, a voz do enviado, do comandado. Chamai-o, disse Jesus. Vai lá e busca ele. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. A voz do enviado. A voz do mensageiro. A voz do anjo do Senhor. Mas aqui tem um grande problema, irmão. E o Bartimeu foi magnífico aqui. Você com certeza já foi abordado por alguns pedintes, não foram? Como é que eles falam? Eu poderia estar roubando? Eu poderia estar matando? Não é assim? Todo deficiente, irmãos, todo deficiente, se não vigiar, presta atenção nisso aqui, usa da sua deficiência para conquistar coisa. Todo deficiente. É igual aquele filho sofrido em casa que sempre usa, abusa da mamãe. E você, mamãe, como você é usada, viu, mamãe? E você, pai, também. Aqui esse Bartimeu, ele me chama a atenção de uma forma tão tremenda. Porque nessa hora, essa é a hora de perder a grande oportunidade. E é aqui que muitos erram, na voz do mensageiro, na voz do enviado. Porque quando vem o enviado, aí você diz: não vai dar uma força para mim levantar, para eu levantar? O mensageiro disse: levanta-te, tem bom ânimo, ele te chama. Muitos aqui, muitos de nós, gente, mal acostumado. Olha o que nós faríamos: dá uma forcinha aí, me leva no seu carro, carrega na sua, como diz os antigos, na sua cacunda.
Não está vendo que eu sou cego? Está vendo a minha deficiência? Dá uma força aí. Aqui, meu irmão, era a hora dele falar isso. Porque sempre a gente se escora na nossa fragilidade. Você e eu somos assim. E aqui esse homem leva vantagem. O verso seguinte vai dizer que num salto, você viu isso aí? Num salto, ele se levantou. Não é aquele lá, olha para cá, não é aquele assim, tá bom, vai, pegando na parede. Onde é que está a parede aqui? Onde é que está o piso? Me dá a mãozinha, me dá aqui. Num salto. Essa atitude, irmão, revela tudo. Às vezes, meu irmão, a gente até passa bem pela primeira voz, passamos bem pela segunda voz, e talvez aqui é na terceira voz que a gente caia. Porque a gente começa a medir a voz do mensageiro. Não detectamos quem é a voz de Deus. Não precisamos que é a voz de Deus. Não precisamos de ser preciso aqui, tá? Não precisamos que é a voz de Deus. Misturamos com as vozes do mundo. E aí vamos provar o Senhor na hora errada, vamos testar o Senhor na hora errada. Passamos pela primeira voz, até passamos pela primeira voz, passamos pela segunda voz, tudo carnal, tudo humana, mas quando chega na terceira voz, o Senhor está quase contemplando a gente. É igual a história lá do Saul, quando Samuel deu uma ordem para ele: olha, Deus vai estabelecer o teu reino, Saul, você vai ficar bem com Deus, você vai fazer assim, assim, assim. O cara estava bem com Deus, legal, Deus ungiu o rei de Israel, estava numa boa. Aí o Samuel chamou e falou assim: ó, você me espera amanhã, eu vou chegar a tal hora, você aguarda, espera, que vai ser assim, assim, o Senhor vai estabelecer o seu reino. Na hora do enviado, da mensagem, o Saul se deu mal. O Saul foi riscado do reinado de Israel. Foi riscado do reinado de Israel. Porque ele esperou Samuel. Fica perto dele, está dormindo ali, Léo, lá. Rapaz, está dormindo aqui, ó. Fica perto dele lá. E o Samuel não chegava. Mas sabe aquilo lá, assim, deu 6 horas. Quando deu 6 horas, na medida, o Samuel não chegou, mas chegou. É que o Saul já queria fazer umas bobagens mesmo. Já queria pegar umas coisas para ele. Aí, quando Samuel pisou ali na hora marcada, o Saul já tinha feito bobagem. Aí o Samuel diz: hoje o Senhor estabeleceria o seu reino, mas porque fostes rebelde, riscado está o teu reino. Ele tinha passado pela primeira voz, pela segunda voz, mas na voz do enviado, do mensageiro. E muitas vezes, irmãos, é assim que você está. Muitas vezes é aqui que nós erramos. Quando vem a palavra para nós revelada, quando vem a revelação para nós, nós já estamos esgotados da voz dos incomodados, da voz dos egoístas, e aí jogamos todo o peso na voz do enviado, na voz de Deus na boca do enviado, e aí somos riscados, e aí a nossa fé esmurece, a nossa pegada deixa de ser firme. Todo mundo vence a gente, todo mundo domina a gente, porque você não percebeu que ali era aquela hora. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É nessa hora que muitos de nós, não é na hora da carnalidade, na voz dos egoístas, na voz dos incomodados, muitas vezes nós caímos quando vem a mensagem. É nessa hora que nós perdemos. E esse Bartimeu, ele é fora de série. Tem bom ânimo, levanta. Ele te chama. E aqui é que nessa frasezinha aqui do final do verso 49, ele te chama. Ele te chama. E aqui é que eu, nessa frasezinha aqui do final do verso 49, ele te chama. Ele te chama. E aqui é que eu, nessa frasezinha aqui do final do verso 49, ele te chama. Ele te chama. E aqui é que eu, nessa frasezinha aqui do final do verso 49, ele te chama. Ele te chama. E aqui é que eu, nessa frasezinha aqui do final do verso 49, ele te chama.
Você imaginou? O cara está ali gritando, quase que rouco, gritando e gritando e gritando. Aí vem o mensageiro e fala: Ele te chama. Ah, meu irmão, é inacreditável nessa hora. Ele quer falar com você. Ele tem uma agenda para você agora. Ele quer, olha, face a face com você. Tudo porque ele gritou. Você está me entendendo? Ele te chama. Ele quer falar com você. E aí vem a quarta voz. Aí vem a quarta voz. Lançando de si a capa. Irmãos, olha para cá. A capa aqui é como se fosse um direito legal para mendigar. A capa aqui é como se fosse uma autoridade da prefeitura. Sabia disso? A capa aqui é como se fosse um direito legal. Lançando de si a... Mas ele não poderia precisar dela mais tarde? Você está me entendendo ou não? E aí eu me lembro de quando Abraão foi entregar Isaac, foi sacrificar Isaac. Quem já leu a história do sacrifício de Isaac aqui? Abraão acordou de manhã cedo, juntou lenha, pegou a faca, pegou o fogo, chamou seu filho, que seria morto, que seria crucificado, colocou no jumento e foi caminhando até o lugar que Abraão mataria o seu filho. Aí chegou em determinado lugar, ele e os seus funcionários, Abraão e os empregados, e o filho chegou em determinado lugar ali. Abraão pegou Isaac e disse para os empregados: vocês fiquem aqui. Abraão disse para os funcionários: vocês fiquem aqui, nós vamos e nós voltaremos. Se Abraão ia matar o filho, como é que voltaremos, irmãos? Hein? Se Abraão ia matar o filho, como é que nós vamos e voltaremos, irmãos? É isso que eu vejo aqui. Quando o Bartimeu salta e joga a capa, ele salta e joga a capa fora, que era o sinal dele, era o sinal de que ele podia mendigar, ele podia continuar pedindo, era uma marca dele, ele tinha que andar com aquilo. Mas ele joga, lança de si a capa e vai. E aí vem a quarta voz. E de um salto foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Aqui é a quarta voz, a voz do próprio Deus, a voz do próprio Senhor. A hora de você chegar face a face e falar com Ele. Mas aqui é uma hora de muita responsabilidade, viu, irmão? Não é hora de brincadeira, porque muitos brincam nessa hora. Aqui a quarta voz, a voz do próprio Deus, a voz do próprio Cristo, a voz do próprio ungido. Um frente a frente. Você gritou, você gritou, você gritou. E agora você está frente a frente com o alvo, com o objetivo, com aquele que pode ajudar. É uma hora de grande responsabilidade. Não é hora de você pedir comida, meu irmão. Não é hora de você pedir vestido, irmão. Não é hora de você pedir casa. É uma hora de muita responsabilidade. E é aqui que muitos nós erramos também. Agora vem cá, irmãos, olha como uma coisa é séria. O homem é cego. O que o homem é mesmo, meu irmão? Me diga, o que ele é, irmãos? O que esse cara precisa, meu irmão? O que ele precisa? Será que Jesus é cego, irmão? Será que Cristo é cego? Presta atenção nisso aqui. Até parece que Cristo é o cego. É uma hora de muita responsabilidade. É uma hora de muita seriedade. E esse homem vence de novo essa outra barreira. Ele vence outra vez. Porque é uma hora de responsabilidade. Muitos cristãos vivem de pedir comida para Deus. Muitos cristãos vivem de pedir vestes para Deus, de pedir bênção para Deus. É hora de você olhar para Ele e ser responsável. Porque você será responsável com o dom que você vai receber, pelo dom que você vai receber. Então Jesus olha para ele e diz: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E nessa hora de novo
O Bartimeu, que às vezes chamam de Zaqueu, me desculpa. Nessa hora, o Bartimeu de novo, ele é uma pessoa diferente. Porque nessa hora, olha o que muitos fariam, e você vai entender a minha ilustração agora. Olha o que muitos fariam. O que foi, Jesus? Bartimeu, que foi? Que queres que eu te faça? Ah, sabia que ia dar nisso mesmo, conversa fiada, viu? Tá vendo que eu tô aqui morrendo, cego, lascado, arrebentado. O que faça aí? Tá vendo não? Sabe, é mais um daqueles lá. Porque é assim, irmãos. É assim que nós somos. É assim que você é, irmão. Você sempre se precipita. Você não entende que aqui é uma hora de responsabilidade. Não é de brincadeira. É de seriedade. Às vezes tratamos Deus como cego, como surdo e um mudo. Quando Ele fala: o que queres que eu te faça? Ele quer que você tenha responsabilidade para cuidar daquilo que você vai receber. Ele não fez nenhuma uma conversinha dessa que eu fiz aqui, não. Ele disse: que eu torne a ver. Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. E ver aqui, meu irmão, ver aqui, meu filho, não tem nada a ver com simplesmente a cegueira. Não tem nada a ver com a cegueira fisiológica ou biológica dele. Porque visão, meu irmão, não é apenas enxergar o que está na sua frente. Visão é trazer para dentro de você aquilo que você enxerga. Visão é o seu coração enxergar. Por exemplo, se eu falar assim, pense numa laranja. Se você fosse cego, fisiologicamente falando, nunca tivesse visão, você nem imaginaria o que era uma laranja. Nunca imaginaria. Você podia pegar, palpar, mas você nunca teria uma visão clara do que é uma laranja. Se eu falar para você assim, ó, visualize uma pera, uma maçã, você visualiza porque você já viu. Você sabe da textura dela, da aspereza dela, do formato dela, do cheiro dela. Você conhece ela por dentro de você. Então ver aqui, meu irmão, muito embora o cego é cego fisicamente falando, a visão aqui é outra, meu irmão. A visão aqui é outra. Por isso o último versículo, depois de Deus falar com ele, a voz de Deus entrou nele. Ele teve a visão da voz. Olha isso aqui, visão da voz. Visão da voz, está me ouvindo? Igual Abraão, irmãos, teve uma visão da voz de Deus. Ele teve uma visão da voz, porque o último versículo 52, então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Pelo curso da vida dele, ele seguia Jesus. A visão aqui não é apenas física, não é apenas biológica. A visão aqui é algo interior. Então a voz de Deus, ela faz com que a gente veja Deus aqui por dentro. Então quando o Senhor chegar e te perguntar: o que queres que eu te faça, meu filho? Seja responsável. Não faça brincadeira. E usa a oportunidade para dizer: Senhor, o que tu quiseres, aonde o Senhor me enviar, eu irei. O que o Senhor me pedir, eu te darei. Eu sei que o Senhor não precisa de nada, mas te darei o meu corpo, a minha mente, as minhas emoções, a minha sensibilidade. Meu pai, minha mãe, meus irmãos não irão me atrapalhar, Deus. Cristãos, senhoras e senhores, o quanto nós estamos ouvindo a voz de Deus, o quanto nós estamos dando um salto em direção a Deus, o quanto nós estamos gritando para Deus, o quanto você está buscando, ou está estagnado. Vozes, são muitas vozes. Vozes, são inúmeras vozes. Mas para cada uma das vozes, você tem que se posicionar. Para cada uma das vozes, você tem que se posicionar. Mas para a voz de Deus, você tem que interiorizar
Para a voz de Deus, você tem que interiorizar. Você tem que trazer para dentro e ver a voz de Deus. Muitas são as vozes, poucas são as atitudes perante as vozes. E assim eu concluo a minha pregação. Muitas são as vozes, mas poucas são as atitudes. Atitudes humanas, muitos têm. Atitudes egoístas, muitos têm. Atitudes para se alimentar, muitos têm. Mas uma atitude de seguir Jesus estrada fora, por toda a sua vida, enquanto você viver, aconteça o que acontecer, estrada fora. Estrada fora. O casamento vem, os filhos vêm, os trabalhos e os empregos vêm, os anos vêm, a idade vem. Mas eu seguirei o Senhor estrada fora, porque uma voz entrou aqui dentro. Uma voz não está apenas nos meus tímpanos, mas uma voz entrou aqui dentro de mim. E eu seguirei o Senhor estrada fora. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Curva sua fronte e feche os seus olhos.